Centro de Mídias, galerinha do quarto ano. Eu sou a Pro Juliana Nadeu e bora lá para mais uma aula de ciências. Até aqui a gente conversou bastante aí sobre a cadeia alimentar, sobre as cadeias alimentares. E hoje a gente vai retomar um pouquinho aí sobre esses conhecimentos que vocês aprenderam, reviram aí ao longo das nossas aulas e falar um pouquinho, olha só o nome da nossa aula, sobre o fluxo de energia na cadeia alimentar, tá bom? Então, a gente vai falar hoje especificamente sobre o fluxo de energia na cadeia alimentar. E para isso, professores, nós vamos trabalhar com as habilidades EF04, CI04, analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do sol como fonte primária de energia na produção de alimentos. E a EF04, CI05, descrever e associar o ciclo da matéria e o fluxo de energia que se estabelecem entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema. Na aula de hoje, nós vamos relembrar o que aprendemos sobre cadeia alimentar e pensar mais sobre a transferência de energia. Fica a dica aí, professores, que lá no repositório de vídeos também tem um roteiro de atividades com sugestões para vocês complementarem essa aula aqui, essa videoaula, nas atividades de ciências de vocês, tá bom? Então, vamos começar. A gente, então, vai relembrar o que aprendemos sobre cadeia alimentar. E, para isso, a gente vai produzir um mapa mental. Então, criançada, o mapa mental é uma estratégia que vocês podem utilizar aí para sistematizar o conhecimento e a aprendizagem de vocês. Vão montando um esquema no caderno, puxando aí setinhas para poder ir escrevendo o que vocês aprenderam, as ideias aí, os conceitos que vocês aprenderam. Então, eu fiz aqui um mapa mental da cadeia alimentar. Olha só, a gente já viu aí que a cadeia alimentar tem níveis tróficos. É assim que a gente chama os níveis da cadeia alimentar. Vou até mudar para o marca-texto aqui. Então, numa cadeia alimentar, a gente pode ter os produtores, a gente pode ter os consumidores e os decompositores, tá bom? Então, toda a cadeia alimentar é composta por produtores, consumidores e decompositores. E olha lá, dentro desses níveis tróficos, tá? Ocorre a transferência de energia, tá bom? Então, quando a gente come, a gente obtém energia que serve para a gente realizar as nossas atividades, e isso acontece dentro da cadeia alimentar, porque os seres vivos se alimentam aí uns dos outros, não é verdade? Então, ocorre aí essa transferência de energia. Também, na cadeia alimentar, a gente percebeu que as plantas, elas são produtores. Por que que as plantas são produtores? A gente já viu isso. As plantas são os seres vivos que produzem o seu próprio alimento, né? Então, é isso que as plantas fazem na cadeia alimentar. Elas produzem o seu próprio alimento. Lembram lá da fotossíntese? Então, as plantas produzem o seu próprio alimento, eu coloquei aqui, ó, produzem o seu próprio alimento, transformando a energia da luz solar. Então, eles transformam a energia da luz solar em energia para elas gastarem aí nas suas atividades, tá bom? E as plantas também têm as atividades delas, né? As plantas precisam crescer, não é verdade? Elas precisam respirar também. Então, o alimento que elas produzem, e elas se alimentam ali dos açúcares que elas produzem, é transformado em energia para que elas possam crescer, se desenvolver, produzir os frutos, as sementes, as flores. Tudo isso demanda aí o uso de energia. E as plantas obtêm da luz do sol. Olha lá, os decompositores, que também estão na cadeia alimentar, olha lá, os decompositores são
Os fungos e as bactérias, eles decompõem os tecidos dos seres vivos, tá? Devolvendo os nutrientes ao solo. Então, vocês lembram lá, numa cadeia alimentar completa, ela termina aí com os decompositores. Então, o último animal aí da cadeia alimentar, ele morre, né? Algum dia ele morre, e aí os decompositores que estão na terra aí, estão no ambiente, vão decompondo os tecidos desse ser vivo, devolvendo os nutrientes que estão presos no tecido para a terra. E aí a gente tem um ciclo da vida, né? Porque aí esses nutrientes que vão para a terra também vão lá para as plantas puxam junto com a água, né? Pelas suas raízes, para o processo de fotossíntese, produzindo energia, e aí elas crescem, viram comida para os consumidores, e isso é um ciclo que nunca se acaba. Olha que lindo, é o ciclo da vida, não é verdade? Então, hoje a gente vai falar sobre o fluxo de energia na cadeia alimentar. E para isso eu trouxe um texto aqui para a gente ler juntos, tá? Esse texto também vocês encontram aí no caderno do aluno de Sociedade e Natureza, na página 125, tudo bem? Então, vamos ler o texto. Fluxo de energia na cadeia alimentar. Eu vou marcando para vocês acompanharem a leitura comigo. A forma como produtores, consumidores e decompositores servem de alimento uns para os outros é chamada de cadeia alimentar. Um ecossistema é formado por diversas cadeias alimentares. Uma cadeia alimentar, por sua vez, tem diversos níveis tróficos. Os 3 níveis tróficos básicos são o dos produtores, o dos consumidores e o dos decompositores. Os consumidores normalmente se dividem em primários, secundários, terciários, etc. Cada vez que um membro da cadeia se alimenta de outro, a energia é transferida para o nível trófico seguinte. Olha só, pessoal. Por exemplo, um pé de couve, que é o produtor, gera energia através da fotossíntese. A couve é comida por um coelho, que é um consumidor primário. O coelho é comido por uma cobra, que é o consumidor secundário. A cobra é comida por uma águia, que é o consumidor terciário. A águia, depois de morta, é degradada pelos decompositores, que devolvem a energia ao solo, onde novas plantas crescerão. Essa circulação de nutrientes é o que mantém o ecossistema vivo e saudável. A imagem a seguir ilustra essa transferência. Então, nós temos aqui na imagem o Sol e o Sol mandando a sua energia, tá bom? Sol brilha para todos. E ele manda a sua energia aí para a planta, que aqui no caso da nossa cadeia alimentar é um pé de couve, tá? E aí o coelho se alimenta da couve, obtém energia da couve. A cobra se alimenta do coelho, obtém energia do coelho. E a águia se alimenta da cobra e obtém energia da cobra. E ao final ela morre e aí se decompõe, voltando a energia para a terra. Mas vocês perceberam que está parecendo uma pirâmide esse desenho? Isso acontece porque a cada nível que passa aí na cadeia alimentar, a gente não passa toda a energia, né? Fica um pouquinho aí antes. E eu vou demonstrar aqui para vocês com um experimento bem interessante que vocês podem reproduzir aí em casa. Olha só, usando copos e água. Olha aqui. Então, eu trouxe aqui uma jarra com água, tá bom? Essa jarra, ela está representando o Sol. Olha lá. Então, o Sol está lá, brilhando, emanando energia dos seus raios solares, né? E aí, o pé de couve
que é esse primeiro copo aqui, precisa produzir energia para crescer. Afinal, ele precisa se transformar num pé de couve grande e gostoso, não é verdade? Então, ele vai obter a energia da luz do sol e realizar o processo de fotossíntese, produzindo aí, olha só, o seu alimento e obtendo um tantão de energia. Vou deixar um pouquinho de energia aqui para o sol continuar brilhando. Olha lá, a couve obteve um tantão de energia. Tá vendo? A partir do processo de fotossíntese, então sintetizando a energia da luz do sol com gás carbônico, a água, ela produziu ali seu próprio alimento. E ela usa essa energia para crescer, se desenvolver e tal. Daí veio o coelho, com muita fome, de uma couvezinha. Olha só. E não, peraí, calma. A cobra não come couve não, ela não gosta muito. Ela prefere comer coelhos. Então, daí veio o coelho, olha lá. O coelho veio e pensou, estou com fome, estou precisando de energia. Porque quando a gente fica com fome, a gente fica meio cansado, meio mole, meio sem disposição, não é verdade? Mas depois que a gente come, a gente fica disposto, a gente quer fazer as atividades. Por quê? Porque quando a gente come, a gente obtém energia para realizar as nossas atividades. Então, a mesma coisa acontece com o coelho. Ele está com fome e vai comer aí a couve. Quando ele come a couve, transfere, então, a energia da couve para o coelho. Olha só. Mas a couve transfere toda a sua energia? Não, ela não transfere, porque ela já usou energia ou vai usar a sua energia para crescer, se alimentar, produzir mais alimento, né? Respirar, porque as plantas também respiram. Vou colocar aqui a plaquinha atrás para vocês verem. Então, a couve, olha só, mandou energia para o coelho, mas ficou um pouquinho para ela, porque ela precisou crescer. O coelho também vai usar a energia dele aí para crescer, para correr, para se alimentar mais, né? Para poder conviver com os outros coelhinhos, enfim, mas daí a cobra ficou com fome e foi caçar, caçou o coelho e obteve energia do coelho para realizar as suas atividades. Só que ela obteve toda a energia do coelho? Não, porque o coelho usou energia para fazer as suas atividades, não é mesmo? E aí a cobra estava lá rastejando pelo solo, né? Toda feliz de já ter se alimentado, não é verdade? Olha só, realizando aí as suas atividades, né? Conversando com as outras cobras, né? Procurando mais alimento, respirando, né? Se exercitando, e a águia ficou com fome e precisou comer a cobra. Gente, isso é normal, acontece na natureza. Nós mesmos também nos alimentamos de carne de outros animais, não é? E aí, então, a cobra transferiu energia para a águia. Olha só. E a águia ficou com um tanto de energia para realizar as suas atividades. E quando a águia se foi, né? Os decompositores pegaram, então, decompuseram os tecidos da águia e devolveram os nutrientes para a terra e volta lá para o pé de couve. Vocês estão reparando que a cada vez que a energia passa de um nível trófico para outro, a gente perde um pouco de energia. Então, o tanto de água que eu havia colocado no copo da couve não foi o mesmo tanto de água que chegou aqui no copo da águia. Por quê? A cada vez que o animal se alimenta na cadeia alimentar, ele consome energia, mas não energia completa, porque o alimento, né, o que vinha antes, o nível trófico anterior, usou energia para realizar as suas atividades. Então, é assim que funciona o fluxo de energia na cadeia alimentar.
Agora, então, que a gente já viu aí sobre o fluxo de energia na cadeia alimentar, vou deixar aí para vocês a tarefa de completarem as cadeias alimentares aqui desse slide. Então, copiem no caderno ou imprimam o material para completarem as cadeias alimentares aí que vocês estão vendo, tá bom? Então, hoje vocês vão ficar com a proposta de completar as cadeias alimentares com produtores, consumidores ou decompositores, conforme é indicado em cada exemplo. Compartilhe a tarefa de vocês com a sua professora, os seus colegas e comigo nas redes sociais. Hoje nós sistematizamos os nossos conhecimentos sobre cadeia alimentar e aprofundamos o estudo sobre transferência de energia, tá bom? Tem aí uma atividade para vocês realizarem no aplicativo, tá? E não esqueçam de avaliar a aula e contar para mim o que vocês acharam sobre o fluxo de energia na cadeia alimentar. Lembrando aos professores que tem sugestão de atividades lá no roteiro do professor, que está no repositório de vídeos do aplicativo. Eu adorei essa aula de ciências, gostei demais do nosso experimento aqui sobre o fluxo de energia e a gente vai ficando por aqui. Vocês podem pegar mais aulas no repositório de vídeos. Tchau, tchau!